Prepare-se para viver uma história que vai tocar seu coração de maneira profunda. Ela foi abandonada pelo próprio pai aos 4 anos de idade. Cresceu sozinha, lutando contra a dor, a solidão e as cicatrizes invisíveis. Mas, anos depois, o destino reservou uma reviravolta impensável. Agora, como juíza, ela teria o poder de julgá-lo em tribunal. O que você faria ao ter o poder nas mãos sobre aquele que te feriu tanto? Condenar? Perdoar? Entender? Nesta história verdadeira de superação, perdão e transformação, você vai descobrir que nem toda dor precisa ser eterna e que a força de um coração ferido pode mudar destinos inteiros. Assista até o final para viver uma catarse emocional única. Você nunca mais verá a palavra perdão da mesma maneira. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes que transformam vidas. Curta, compartilhe e ajude a espalhar mensagens que inspiram. Ative as notificações para não perder nenhuma nova história. Sempre me disseram que o tempo cura todas as feridas, que crescer, estudar, conquistar, ser alguém traria um sentido maior à dor. Mas nunca me disseram que o tempo também guarda segredos, que enquanto você finge esquecer, o tempo cava buracos, espalha silêncios e um dia, no momento mais improvável, ele te obriga a olhar nos olhos do que você jurou enterrar. Naquela manhã, quando abri a pasta sobre a mesa de carvalho, no meu gabinete no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não sabia que tudo estava prestes a ruir. Era só mais um processo, mais um nome, mais uma audiência entre centenas. Até que li o nome do réu, João Vicente Ferraz. Minha mão tremeu, o ar ficou mais pesado. O nome ficou queimando nas minhas retinas como uma cicatriz que nunca fechou. João Vicente Ferraz. O nome que eu passei a vida toda evitando dizer. O nome que eu amaldiçoei nas noites de tempestade, quando me escondia embaixo do cobertor, implorando por alguém que nunca voltou. Meu pai. Eu não o via desde os 4 anos de idade. E agora ele estava ali, réu, em julgamento, no meu tribunal, no meu mundo, no meu território. Fechei a pasta com força, respirei fundo, o mundo girava, a realidade se partia em 2 versões. A da juíza, firme, técnica, impenetrável, e a da menina órfã, emocionalmente, que ainda ouvia os gritos da mãe aos prantos enquanto ele batia a porta e desaparecia na chuva. Minhas pernas estavam frias, meus olhos tentavam negar. Não pode ser ele, pode ser só alguém com o mesmo nome. Mas algo dentro de mim dizia que não. Era ele, era real. O destino, com seu sadismo irônico, havia me trazido até aqui. E agora eu teria que encará-lo, não como filha, mas como juíza, com a toga, com a lei, com a dor no peito e os olhos nos altos. Naquela noite, não dormi. Abri todas as pastas, vasculhei tudo. O processo falava de estelionato, falsificação de documentos, golpe em idosos. O réu era um senhor de 67 anos, desempregado, sem residência fixa, preso em flagrante numa tentativa de fraude em um cartório do interior. Os antecedentes incluíam pequenos crimes financeiros, nada violento, nada notório. Mas o rosto nas fotos do processo, era o mesmo que habitava meus sonhos de criança. Mais velho, mais cansado, mas inegavelmente ele, João Vicente Ferraz, meu pai. Sentei na beira da cama e desabei, sozinha, como sempre estive. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Câncer, rápido, brutal. Fui criada por uma tia distante que me acolheu mais por obrigação do que por afeto. Nunca faltou comida, mas sobrou silêncio. Ninguém falava dele, ninguém falava de mim. Cresci como uma sombra que estudava demais, falava pouco e sonhava em desaparecer da memória das pessoas. Mas dentro de mim crescia um fogo, um desejo incontrolável de justiça, de ordem, de conserto.
Eu não sabia naquela época, mas cada livro que eu devorava era um tijolo no caminho que me levaria à toga. Eu queria proteger os outros da sensação que eu carregava. Abandono, injustiça, dor sem nome. Na faculdade, fui brilhante. Passei no concurso de juíza ainda jovem. Conquistei respeito, espaço, autoridade, mas nunca paz. Porque, no fundo, toda a minha carreira era uma tentativa de consertar o mundo que meu pai destruiu quando virou as costas para mim. E agora ele estava de volta. Mas não como alguém que pede perdão. Estava ali como réu, como criminoso, como alguém que mais uma vez precisaria ouvir meu julgamento. Só que desta vez ele não fugiria, estaria diante de mim e eu teria o poder. No dia da audiência, cheguei mais cedo. Me tranquei na sala. Passei maquiagem com cuidado para esconder os olhos inchados. Cada passo até o plenário era uma luta contra o pânico. Eu temia fraquejar, temia desmoronar, mas eu sabia que não poderia recuar. Aquilo era maior do que eu. Era o acerto de contas da minha vida. Quando o segurança anunciou a entrada do réu, minha respiração parou. Ele entrou com passos lentos, algemado, rosto abatido, olhos no chão, e quando levantou o rosto, me viu. O mundo pareceu congelar. Eu vi o susto, a confusão, a hesitação nos olhos dele. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Ou talvez ele soubesse desde o início que seria eu, porque o olhar que ele me lançou não era de surpresa, era de vergonha. Excelência, disse o advogado de defesa, tentando quebrar o silêncio denso. O réu se compromete a colaborar com a justiça. Está ciente da gravidade dos fatos. Eu não respondi de imediato. Eu só olhava para ele, e ele para mim. Ele abriu a boca e murmurou: Mariana, meu nome, dito com a voz rouca, envelhecida, mas ainda carregando um eco da infância. Um sussurro que atravessou os anos e acertou direto no meu peito. O réu está proibido de dirigir-se à juíza diretamente, disse o promotor irritado. Tudo bem, respondi finalmente com um fio de voz firme. Podemos prosseguir. E então a audiência começou. Mas não era uma simples audiência, era um duelo, um campo minado. Cada pergunta, cada documento, cada palavra era como uma faca girando dentro de mim. E ainda assim eu precisava manter o controle, porque o mundo não sabia. Porque o tribunal não podia saber. Aquela era uma sessão pública e ninguém, absolutamente ninguém, poderia perceber que aquele homem diante de mim era o responsável pelas noites em claro da minha infância. Ele não me encarava mais, baixava os olhos. Respondia em monossílabos, como se o peso da situação o esmagasse, ou como se esperasse por algo que eu ainda não entendia. Até que, no meio do interrogatório, algo mudou. O promotor perguntou: o senhor confirma que usou identidade falsa para registrar imóveis em nome de terceiros? E ele respondeu: sim, mas não foi para mim, foi para ela, para minha filha. O silêncio caiu como um raio na sala. Eu congelei. O advogado dele ficou pálido. O promotor hesitou e o réu continuou: eu sei que isso aqui não vai consertar nada. Sei que eu sou o último que tem o direito de falar dela. Mas tudo o que eu fiz, mesmo errado, foi uma forma estúpida de tentar dar algo para ela. Mesmo de longe, mesmo sem saber se ela ainda estava viva, eu só queria que ela tivesse o que eu nunca pude dar. O promotor olhou para mim desconfiado. Excelência, continuem, eu disse com a voz trêmula, mas firme. E então, tudo começou a mudar. A audiência virou um espelho do passado e cada palavra do réu me empurrava para memórias que eu passei a vida tentando apagar. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. As palavras dele ecoavam no salão como uma confissão tardia, um pedido de desculpas disfarçado de justificativa. Cada frase parecia desenhar cicatrizes invisíveis no ar. Cada sílaba tremia como se carregasse um peso maior do que a própria culpa.
E eu, sentada no alto do tribunal, com a toga cobrindo a mulher dilacerada que habitava em mim, tentava manter o rosto inexpressivo. "O senhor está afirmando", o promotor insistiu com a voz cortante, "que cometeu fraude para beneficiar sua filha?" "Sim", ele repetiu com os olhos úmidos. "Eu sabia que nunca poderia chegar perto dela, mas queria deixar algo, alguma coisa, mesmo sem merecer." Meus dedos apertavam com força a borda da bancada. A cada segundo, o controle deslizava por entre meus dedos como areia. E então vieram os flashes. Imagens desconexas, mas vivas demais para serem ignoradas. Minha mãe, de joelhos no corredor, chorando sem fazer barulho, como se o próprio choro fosse proibido. As paredes descascadas da casa onde morei, com cheiro de mofo e saudade. A boneca de pano rasgada que abracei durante anos, fingindo que era suficiente. Os olhares de pena dos vizinhos, a ausência gritante no dia da formatura, o vazio nas festas de aniversário, o buraco invisível na alma de quem foi esquecida. Mas também vi a menina de olhos raivosos, jurando para si mesma que ninguém a faria se sentir pequena de novo. Vi os livros empilhados, as noites sem dormir estudando, o diploma erguido como uma arma contra o passado. Vi a mulher que eu me tornei. Eu era o resultado da ausência dele, e agora ele dizia que, nas sombras, tentava cuidar de mim? "Existe alguma prova dessa intenção?" perguntou o promotor cético. "Não", disse meu pai. "Só o que está nos registros." E a palavra de um velho fracassado. O advogado de defesa baixou a cabeça. Sabia que aquela linha de defesa era suicídio jurídico, mas também sabia que tentar impedir era inútil. Era a única verdade que o réu ainda possuía. Fechei os olhos por um instante. Respirei. Quando abri, a máscara da juíza estava intacta de novo, mas por dentro a batalha era feroz. A menina traída queria condená-lo com todas as forças, mas a mulher que conhecia o peso do abandono sentia a rachadura aberta se alargar. "Excelência, a defesa gostaria de solicitar a palavra", disse o advogado hesitante. Assenti com a cabeça, breve, profissional. E então, a defesa apresentou uma carta, um envelope amassado, amarelado pelo tempo, com meu nome escrito à mão. "Encontramos isto nos pertences pessoais do réu", disse o advogado. "Não foi enviado, mas o réu escreveu há muitos anos. O envelope foi entregue à minha mesa." Minhas mãos hesitaram. O envelope parecia pulsar, como se guardasse dentro dele todo o peso de uma vida. Abri. A letra era trêmula, quase infantil de tão instável. "Querida Mariana, eu sei que você deve me odiar. Eu odeio a mim mesmo mais do que você imagina. Eu não fugi de você. Fugi de mim. Fugi da vergonha, da miséria, da covardia. Fugi porque achei que era melhor você crescer sem mim do que me ver fracassar todos os dias. Eu era um lixo, Mariana. Ainda sou, mas nunca parei de pensar em você. Nunca deixei de te amar. Se algum dia esta carta chegar até você, quero que saiba, você foi minha única luz no meio de tanta escuridão. Me perdoe, ou não. Você não me deve nada, mas eu sempre te amei." As palavras borraram diante dos meus olhos. O salão do tribunal ficou embaçado, e pela primeira vez em muitos anos eu tremi. Tentei continuar a sessão. Fiz perguntas técnicas. Tentei mergulhar nos fatos do processo, mas tudo era um borrão. Aquela carta reescrevia minha história. Ou pior, ela desmontava a narrativa que eu construí para sobreviver. Eu precisava odiá-lo para ser forte. Precisava culpá-lo para dar sentido à minha luta. E agora, ele jogava uma sombra sobre tudo, dizendo que seu abandono foi um ato de amor deturpado. O relógio marcava quase 3 horas de audiência. O promotor pediu um intervalo. Eu consenti. Assim que bati o martelo, corri para a sala reservada. Fechei a porta com força e me deixei desabar. A solidão daquela pequena sala ecoava a solidão de toda a minha vida. Sentei no chão, ainda de toga,
com a carta nas mãos. Chorei em silêncio. Chorei tudo o que nunca chorei. A infância perdida, as noites solitárias, a mulher endurecida que eu fui forçada a ser. E ali, naquele chão frio, percebi, eu tinha um julgamento a fazer, mas não era o dele, era o meu. Eu precisava decidir se continuaria sendo a menina ferida que precisava de um vilão para justificar sua dor, ou se teria coragem de olhar para aquele homem e ver algo mais do que um monstro. Era fácil condenar, era fácil punir, difícil era perdoar. Difícil era aceitar que a vida é feita de falhas, de medos, de amores tortos. Levantei do chão, respirei fundo, lavei o rosto e voltei para o salão. O réu, meu pai, estava sentado, cabeça baixa, como um prisioneiro da própria culpa. Todos me olharam quando entrei. O silêncio era denso, meus passos ecoavam como marteladas no coração. Sentei na cadeira mais alta, a juíza, a filha, e então olhei para ele. Senhor João Vicente Ferraz, comecei com a voz firme, mas com a alma tremendo. O tribunal irá ouvir a sentença, mas antes há algo que precisa ser dito. Ele ergueu os olhos, olhos gastos, tristes, arrependidos. E eu, pela primeira vez, senti pena, não por ele, por nós, por tudo que fomos, por tudo que poderíamos ter sido. Eu sou Mariana Ferraz, disse, rompendo o véu da formalidade. Sou sua filha. O salão explodiu em murmúrios. O promotor arregalou os olhos. O advogado de defesa caiu para trás na cadeira, mas eu não ligava mais. Ali, naquele momento, era só eu e ele, e pela primeira vez ele chorou. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado, lavando anos de silêncio. E então ele disse, me perdoa, filha, mas eu não respondi. A sentença ainda estava dentro de mim. E seria a decisão mais difícil da minha vida. O silêncio após minha confissão parecia eterno. Os murmúrios do público ainda ecoavam, mas eu não escutava mais nada. Naquele tribunal lotado, só existiam dois seres, a filha ferida e o pai arruinado. Dois estranhos unidos por uma ausência que se prolongou demais. O promotor pigarreou, desconcertado. O advogado de defesa olhava para o chão, como se quisesse desaparecer. A oficial de justiça, parada ao meu lado, hesitava em me perguntar o que fazer. Mas eu já sabia. Respirei fundo, mantendo a postura. A toga pesava mais do que nunca. O tribunal irá prosseguir, anunciei, minha voz ecoando no salão. Eu não era mais apenas uma juíza aplicando a lei. Eu era uma mulher julgando sua própria história. E cada palavra que saía da minha boca parecia arrancar pedaços de mim mesma. O processo corria. As provas eram irrefutáveis. Os crimes inegáveis. E ainda assim, a cada testemunha ouvida, a cada documento analisado, o dilema se ampliava. Ele era culpado, mas era meu pai. Ele havia errado, mas havia tentado, da forma mais torta e fracassada possível, me proteger. Eu era a filha abandonada, mas também era a juíza responsável por manter a justiça para todos. Era uma armadilha sem saída. E então começaram os flashbacks a me assombrar de novo. Vi minha mãe, de avental sujo, trabalhando em 3 empregos para me sustentar. Vi a fome silenciosa nos dias em que ela não conseguia esconder que não havia dinheiro para o jantar. Vi a noite em que ela adoeceu e eu, com apenas 8 anos, fiquei ao lado da cama dela, sem saber o que fazer, enquanto ela delirava em febre. E vi, acima de tudo, o vazio que ficou quando ele não voltou. Minhas mãos apertavam a beirada da mesa, o coração batia descompassado. O promotor, percebendo a tensão, tentou retomar o controle. Excelência, diante das provas e da confissão do réu, solicitamos a condenação com o agravante de reincidência. O advogado de defesa apenas balançou a cabeça, resignado. Tudo estava pronto para a sentença. Eu poderia simplesmente aplicar a pena. Era meu direito,
Era minha função, mas o destino parecia ter outros planos. Antes da sentença, disse eu, com a voz seca, desejo ouvir uma última declaração do réu. Um burburinho atravessou a sala. Meu pai ergueu a cabeça surpreso. O que tem a dizer, Sr. João Vicente Ferraz? Ele olhou ao redor, como se buscasse forças, e então fixou os olhos nos meus. Eu mereço a prisão, disse ele com uma sinceridade brutal. Mereço cada segundo que vier. Não estou aqui pedindo clemência, nem tentando apagar o que fiz. Eu falhei como homem, falhei como pai. Eu fui fraco, covarde, mas, mesmo assim, cada centavo que roubei, cada risco que corri, foi tentando construir algo para você, Mariana. Fez uma pausa, engoliu o choro e continuou. Eu sabia que nunca seria digno de ser chamado de seu pai, mas saber que você se tornou essa mulher, essa força, me faz acreditar que talvez, mesmo na minha ausência, algo de mim sobreviveu em você. E se isso for tudo o que eu tiver deixado neste mundo, então eu posso ir para a cadeia em paz. Um suspiro coletivo tomou conta da sala. Eu fechei os olhos. A decisão estava nas minhas mãos. Eu poderia endurecer o coração e condená-lo severamente, como a lei previa. Ou poderia reconhecer a verdade amarga que doía tanto quanto as feridas abertas, que a vida nem sempre nos dá escolhas justas. No fundo, eu sabia. Eu sabia que se eu deixasse o ódio guiar minha sentença, não estaria fazendo justiça. Estaria apenas perpetuando o ciclo de dor. Mas perdoar, reduzir a pena, mostrar compaixão, isso exigiria de mim uma força que eu não sabia se tinha. O relógio marcava o tempo como um martelo. Tic-tac, tic-tac. Toda a minha vida havia me levado até aquele momento. Eu me levantei da cadeira. O salão inteiro prendeu a respiração. E eu falei, considerando a confissão do réu, sua idade avançada, o arrependimento demonstrado, a ausência de violência nos crimes cometidos e o contexto humanitário dos fatos apresentados, este tribunal, no uso de suas prerrogativas, decide aplicar a pena mínima permitida por lei, com direito à progressão imediata do regime, e recomenda o encaminhamento do réu para serviços comunitários assistenciais, sob supervisão direta da Vara de Execuções Penais. Um misto de choque e alívio percorreu o salão. Meu pai chorava. O advogado de defesa levantou a cabeça, surpreso. O promotor, ainda atordoado, apenas assentiu. E eu sabia que a decisão correta nem sempre era a mais fácil, mas era a única que poderia quebrar o ciclo. O martelo bateu, o julgamento terminava. Mas a história estava apenas começando. Quando o público começou a se dispersar, eu permaneci ali, imóvel. Ele se levantou, algemado, deu 2 passos, parou. E olhando nos meus olhos pela última vez, sussurrou, "Obrigado, filha." E então, escoltado pelos policiais, desapareceu pela porta de ferro. E eu fiquei ali, sozinha, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, só talvez, fosse possível reconstruir algo dentro de mim. Mas o destino, cruel como sempre, ainda guardava um golpe final. Algo que eu descobriria nas próximas horas. Algo que mudaria tudo de novo. O tribunal esvaziava lentamente, como um animal ferido que busca abrigo. As luzes eram apagadas uma a uma, mas eu continuava ali, sentada na cadeira alta, a toga ainda sobre os ombros, sentindo a força do dia esmagar minha alma. Meu peito ardia. Por mais que tivesse mantido a postura, por mais que tivesse cumprido a lei, algo dentro de mim havia sido quebrado e remendado ao mesmo tempo. Era como se por um segundo eu tivesse alcançado aquilo que passei a vida negando, a humanidade do meu próprio sofrimento. Quando finalmente tirei a toga, senti como se arrancasse uma armadura velha e pesada, cheia de cicatrizes invisíveis. Saí pela porta lateral do tribunal, evitando olhares curiosos. O céu estava cinzento, carregado,
prestes a desabar em chuva, como se o próprio mundo chorasse o que eu não conseguia mais derramar. Entrei no meu carro sem rumo definido. Dirigi pelas ruas da cidade como uma fantasma, sem destino, sem pressa. As imagens do julgamento se repetiam na minha mente. O rosto envelhecido dele, as lágrimas que ele tentou conter, a confissão trêmula, a carta amarelada, mas também algo mais, uma sensação incômoda, como se aquela história não tivesse terminado ali, como se um fio solto ainda me puxasse para trás, exigindo ser desatado. Foi então que o telefone tocou. Atendi no viva voz, sem energia sequer para perguntar quem era. Doutora Mariana? A voz do oficial de justiça soou tensa. Me desculpe incomodar, mas encontramos um item pessoal pertencente ao réu João Vicente Ferraz. Estava lacrado junto aos pertences dele. Pelo conteúdo e a quem é direcionado, achamos que a senhora deveria ver antes de encaminharmos oficialmente. O que é? Perguntei com a voz rouca. Um envelope com seu nome e algo estranho. Parece ser um documento, talvez um testamento. Meu coração falhou uma batida. Onde posso pegar? Se a senhora puder vir até o cartório judicial agora, estamos aguardando. Virei o carro na primeira esquina sem hesitar. Minutos depois, estacionava diante do prédio frio do cartório. O oficial me aguardava na porta, segurando um envelope pardo com luvas. Aqui está, disse ele, entregando-me com cuidado. O envelope estava lacrado com cera vermelha. Meus dedos tremiam quando o recebi. Afastei-me até uma sala reservada. Respirei fundo e abri. Dentro encontrei duas coisas: uma carta e um documento oficial. A carta, escrita com a mesma caligrafia trêmula da primeira, dizia: Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que finalmente nos reencontramos, mesmo que em circunstâncias dolorosas. Eu vivi a maior parte da minha vida como um covarde, fugindo das minhas responsabilidades, dos meus fracassos e, acima de tudo, do amor que sentia por você. Mas nos últimos anos, depois de descobrir que você se tornou uma juíza, meu coração encontrou uma réstia de paz. Eu sabia que não era digno de te procurar. Por isso, dediquei meus últimos anos a tentar fazer algo que pudesse, ao menos, aliviar um pouco da dor que causei. Eu vendi tudo que tinha, pouco é verdade, mas investi em algo que agora é seu por direito. O documento anexo é a escritura de um imóvel. Pequeno, simples, mas é seu. Sempre foi para ser seu. Sei que isso não paga a ausência. Não compra perdão, mas é o que posso deixar, com amor, teu pai. As lágrimas surgiram antes que eu pudesse contê-las. O documento anexo confirmava uma casa modesta em um bairro afastado da cidade, em meu nome, transferida anos atrás, silenciosamente. Ele já havia tentado reparar o dano antes mesmo de se encontrar comigo, não para limpar sua consciência, mas para me dar algo que eu pudesse chamar de meu, algo sólido, algo que não pudesse me abandonar. Fechei o envelope com mãos trêmulas. A dor era insuportável, a gratidão era insuportável, a confusão era insuportável. Ele ainda era culpado por tudo que faltou na minha vida, mas também era culpado por ter tentado, da forma que pôde, me dar alguma chance de futuro. Saí do cartório com o envelope pressionado contra o peito como se fosse uma âncora num mar de emoções. O céu finalmente desabava em chuva grossa. As pessoas corriam pelas calçadas, abrindo guarda-chuvas, procurando abrigo. Mas eu não corria. Caminhei devagar, deixando a chuva me lavar. Cada gota parecia arrancar um pouco da amargura que carrego há tantos anos. Não sabia se conseguiria perdoá-lo de verdade. Talvez o perdão não fosse um ato. Talvez fosse um processo. Lento, doloroso, inacabado. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse começar.
Olhei para o céu, para a água fria que me encharcava, para a cidade indistinta sob a tempestade e, sussurrando para mim mesma sem testemunhas, disse: Obrigada, Pai. No fundo eu sabia, essa história ainda não estava completa, porque agora havia uma casa esperando por mim. E dentro daquela casa, segredos que ainda não haviam sido revelados. Segredos que mudariam minha vida mais uma vez. Segredos que me obrigariam a reescrever minha história pela terceira vez. A chuva não cessou durante toda a noite. Cada gota que batia contra o vidro do carro parecia contar uma história antiga, uma história que eu evitava ouvir há anos. Agora eu não podia mais fugir. Estava presa no passado que, mesmo adormecido, ainda respirava nas esquinas da minha vida. Dirigi pelas ruas alagadas da cidade em direção ao endereço escrito no documento. O coração pesava mais do que o céu cinzento. O bairro era simples, esquecido pelas melhorias urbanas, com ruas de paralelepípedos tortos e casas humildes de muros descascados. Havia algo de melancólico naquele lugar, como se ele próprio carregasse as dores de seus moradores. Quando estacionei diante da casa, hesitei. Era pequena, de paredes brancas encardidas e portão de ferro enferrujado. Parecia abandonada, ou talvez apenas adormecida, esperando que alguém a despertasse. Abri o portão com um rangido que ecoou pela rua deserta. A chave estava no envelope, um pequeno pedaço de metal gasto pelo tempo. Enfiei a chave na fechadura e girei. A porta se abriu com um estalo seco. A casa estava escura, fria, impregnada de um cheiro de poeira e solidão. Dei um passo para dentro. O piso de madeira rangeu sob meus pés. O cômodo principal era simples, uma sala pequena com uma poltrona rasgada, uma estante cheia de livros empoeirados e uma mesa de madeira com uma toalha desbotada. Na parede, uma foto emoldurada chamava a atenção. Aproximei-me. Era uma fotografia antiga, minha mãe segurando uma menina pequena nos braços, eu com talvez 3 anos, e ao lado, ele, meu pai, todos sorrindo como uma família de propaganda, como se a tragédia nunca tivesse acontecido. Meus olhos arderam. Quantas vezes sonhei com essa cena? Quantas vezes me perguntei se algum dia eles foram felizes de verdade? Olhei ao redor. Havia mais fotos espalhadas discretamente. Fotos minhas, fotos que eu nem sabia que existiam. Meu primeiro dia de escola, minha formatura na faculdade, minha posse como juíza. Fotos que ele, de alguma forma, tinha conseguido. Ele me acompanhava de longe. Ele nunca deixou de olhar para mim. As paredes daquela casa eram testemunhas silenciosas do amor deformado que ele sentia. Avancei pelos cômodos, sentindo as pernas tremerem. No quarto encontrei uma cama simples, uma cômoda velha, e sobre ela uma caixa de madeira. Abri. Dentro havia cartas, centenas de cartas, todas escritas para mim. Cartas nunca enviadas, cartas de aniversários que ele perdeu, cartas de desculpas, cartas de orgulho, cartas de dor. Sentei no chão, entre as cartas espalhadas, tentando absorver a imensidão daquele amor perdido. Cada carta era uma punhalada e um abraço ao mesmo tempo. E foi então que encontrei algo diferente. No fundo da caixa, escondido sob as cartas, havia um caderno de capa preta. Peguei-o com cuidado, folheei. Era um diário, o diário de meu pai. As primeiras páginas eram relatos da miséria em que vivemos antes de ele partir. O desespero de não conseguir sustentar a família. A vergonha de pedir ajuda. O ódio de si mesmo. Depois vinham as páginas do exílio voluntário, como ele vagou de cidade em cidade, como assistiu de longe minhas conquistas, sem coragem de se aproximar, como ele, aos poucos, foi definhar em arrependimento. E então, nas últimas páginas, havia algo mais, algo que me fez gelar, um nome que eu conhecia, um nome que mudava tudo. Minha tia, aquela que me criou, não era apenas uma parente distante que me acolheu.
Era ela quem havia feito um acordo silencioso com meu pai para que ele desaparecesse. Era ela quem o obrigou a ir embora, sob ameaças de denunciá-lo por um crime que ele não cometeu caso ousasse voltar. Tudo para garantir que ela tivesse o controle sobre mim, sobre a pensão, sobre o pouco que ele poderia oferecer, o abandono. Nunca foi completo por vontade dele. Foi um exílio forçado, um pacto de silêncio, e eu, a vida toda, acreditei na mentira. O chão sumiu sob meus pés. A raiva, o amor, a confusão, tudo explodiu dentro de mim de uma só vez. Minha tia, que eu respeitava, temia, agradecia, era a verdadeira vilã da minha história. Meu pai era apenas um homem quebrado tentando sobreviver. Chorei como nunca antes. Chorei pela menina que sofreu sozinha. Chorei pela mulher que lutou para ser forte. Chorei pelo homem que amou do único jeito que sabia. E chorei pela verdade, tão cruel quanto libertadora. O diário caiu de minhas mãos. A casa parecia girar. A vida inteira precisava ser reescrita, e eu sabia que precisava confrontá-la. Minha tia, a mulher que roubou meu pai de mim, a mulher que moldou minha dor. E dessa vez eu não seria mais a órfã assustada. Dessa vez eu seria a juíza da minha própria história. E ela teria que enfrentar o tribunal mais implacável de todos, o da verdade. O diário ainda estava no chão, as páginas abertas como feridas expostas. O nome da minha tia pulsava diante dos meus olhos como uma sentença. Cada frase, cada detalhe daquela confissão silenciosa era uma facada em tudo que eu acreditava até então. Me levantei devagar. As pernas pareciam feitas de vidro, prestes a se quebrar a cada passo. Saí da casa sem olhar para trás, com o diário prensado contra o peito como um escudo. A chuva havia cessado, mas o céu permanecia cinzento, pesado, como se o próprio universo esperasse pelo que viria a seguir. Dirigi, sem pensar. O caminho até a casa da minha tia era automático, gravado na memória desde a infância. Enquanto o carro cortava a cidade adormecida, os flashbacks surgiam como fantasmas. A frieza dela nos abraços, o silêncio nos natais, o olhar de desdém quando eu perguntava sobre meu pai. Agora eu via tudo com outros olhos. Ela nunca foi a salvadora que eu pensava. Ela foi a carcereira e eu a prisioneira da mentira. Quando estacionei diante da casa dela, o coração martelava com força brutal contra o peito. Apaguei o motor. Fiquei alguns segundos no escuro, respirando fundo. Eu não era mais a menina indefesa. Eu era a mulher que carregava a verdade nas mãos. Bati a porta com força. Os passos dela ecoaram do outro lado. Quando abriu, seu rosto endurecido se suavizou ao me ver. Mas logo depois, a máscara de sempre retornou. Mariana, está tudo bem? Podemos conversar? Perguntei, segurando o diário à vista dela. Ela hesitou. Por um instante, o medo passou pelos olhos dela como uma sombra. Mas então se afastou para me deixar entrar. O cheiro da casa era o mesmo de sempre. Lavanda velha misturada com algo azedo. Sentei no sofá duro da sala. Ela sentou à minha frente, as mãos cruzadas no colo. O silêncio entre nós era grosso como névoa. Eu fui à casa. Comecei, a voz cortando o espaço como uma lâmina. Ela empalideceu. Que casa? A casa que meu pai me deixou. A casa que você nunca mencionou. Ela engoliu em seco. Mariana, seu pai era um inútil, um perigo para você. Eu fiz o que era melhor. Melhor para quem? Perguntei com um sorriso amargo. Abri o diário. Mostrei as páginas escritas com dor, culpa e amor. Ela desviou o olhar. Você ameaçou denunciar ele. Continuei, sem deixar espaço para escapatória. Você o forçou a desaparecer e mentiu para mim a vida inteira. Ela levantou abruptamente. Eu te criei, eu te dei tudo o que podia. Ele te teria arrastado para a miséria, ele era um fracassado. Ele era meu pai, disse-me levantando também. E você roubou isso de mim.
As palavras saíam como trovões. Ela recuou, as costas batendo na parede. Eu fiz o que era necessário. Você fez o que era conveniente. Corrigi, fria. Ela não respondeu. A velha casa parecia encolher ao redor dela, como se a mentira finalmente pesasse sobre seus ombros. Você não fez isso por mim, continuei, cada palavra mais firme. Fez por medo. Medo de dividir a pequena herança da minha mãe. Medo de perder o pouco controle que tinha. Ela abaixou a cabeça. O silêncio dela era a confissão que eu precisava. Eu não buscava punição judicial, eu buscava a verdade. E ali, naquela sala impregnada de rancor, eu a obtive. Virei-me para sair. Antes de alcançar a porta, ouvi sua voz fraca. Eu te amava, Mariana, do meu jeito. Parei sem olhar para trás. E eu cresci sozinha, respondi e saí. O ar da noite era cortante. Respirei fundo, como se finalmente pudesse preencher os pulmões depois de anos de sufocamento. Olhei para o céu. Nenhuma estrela visível. Só nuvens pesadas. Mas ainda assim caminhei com firmeza, porque pela primeira vez eu era dona da minha própria história. O caminho de volta até minha casa foi silencioso. Quando entrei, me despedi da velha Mariana, aquela que buscava culpados para justificar suas cicatrizes. Agora eu era outra, mais ferida, mais inteira. Sentei à mesa, abri o diário de novo, li as últimas páginas com calma e ali descobri algo ainda mais devastador. Uma carta não endereçada a mim, uma carta para minha mãe. Me perdoa, Laura, me perdoa por não ser o homem que você merecia. Eu tentei, eu juro que tentei. Se eu pudesse, trocaria tudo por um último abraço seu. Cuidarei da nossa menina do meu jeito, ainda que de longe. Prometo, mesmo que ela nunca saiba, mesmo que ela me odeie, eu sempre estarei com ela. Fechei o diário, lágrimas escorrendo livres. Ele nunca me abandonou. Ele me amou da forma imperfeita que pôde. E agora, ele fazia parte de mim. Não como uma ausência, mas como uma presença silenciosa. Uma presença que, apesar de todos os erros, havia me ensinado algo mais poderoso do que qualquer sentença, a coragem de perdoar. E foi ali, sozinha na cozinha fria da minha casa, que eu entendi. Meu julgamento havia terminado. E pela primeira vez na vida, eu estava livre. Mas um último chamado ainda me esperava. Uma última decisão. Algo que poderia mudar não apenas a minha vida, mas a de outras tantas crianças abandonadas como eu. Algo que seria a minha verdadeira sentença para o futuro. E desta vez, eu seria a autora do meu próprio destino. Os dias seguintes passaram como um sonho estranho, onde realidade e memória se misturavam em um só tecido. Voltei ao tribunal, presidi audiências, assinei sentenças, despachei processos. Tudo como sempre. Por fora, mas por dentro, algo fundamental havia mudado. O passado, que sempre foi um grilhão pesado em meus tornozelos, agora era apenas uma sombra longínqua, ainda presente. Ainda doendo, mas incapaz de me definir. Eu era outra e sabia que precisava fazer algo com essa nova força. Não podia deixar que toda essa dor tivesse existido em vão. Naquela tarde, depois de fechar o último processo do dia, peguei uma folha em branco e comecei a escrever. As palavras saíam sem esforço, como se já vivessem dentro de mim há anos. Uma proposta, um projeto. Uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa que parecia óbvia. Criar uma fundação de apoio a crianças abandonadas. Uma rede que pudesse acolhê-las, orientá-las, empoderá-las, para que nenhuma delas precisasse passar pelo que eu passei. Que elas tivessem apoio, que elas tivessem amor, que elas tivessem esperança. E o nome da fundação, Ferraz, o sobrenome que eu passei a vida renegando, mas que agora carregava não apenas a memória de erros, mas também a semente da redenção. Fundação Ferraz.
Uma homenagem não ao homem que meu pai foi, mas ao homem que, apesar de tudo, nunca deixou de me amar. Passei meses estruturando o projeto. Cada documento assinado, cada reunião realizada, cada centavo arrecadado, era uma peça a mais na construção dessa nova história. Minha história. No dia da inauguração, o céu estava limpo, azul profundo, como se até mesmo o universo quisesse celebrar aquele momento. Vesti um traje simples, mas carregava em mim a dignidade de quem havia vencido todas as batalhas invisíveis. Crianças corriam pelo gramado do espaço recém-inaugurado. Seus risos enchiam o ar de vida. Eu subi ao pequeno palco montado no centro do pátio. Peguei o microfone com mãos firmes. Boa tarde a todos. Comecei, olhando para cada rosto diante de mim. Hoje não estamos apenas abrindo um novo espaço físico. Estamos plantando uma semente, uma promessa, a de que nenhuma criança será invisível, a de que nenhuma dor será ignorada. Minha voz tremia levemente, mas continuei. Este projeto nasceu de uma história pessoal, de uma perda, de uma ausência, mas também de um amor. Ainda que torto, ainda que falho, que me ensinou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível escolher o amor em vez da amargura, a construção em vez da destruição, a esperança em vez do desespero. Olhei para o céu, onde imaginava que ele estivesse, meu pai, meu velho pai quebrado, perdido, ausente, mas que, de alguma forma, nunca deixou de me amar. Sorri. Um sorriso verdadeiro, um sorriso de libertação. E eu dedico esta fundação a todos que já se sentiram sozinhos no mundo, continuei, e que mesmo assim encontraram dentro de si a força para seguir em frente. As palmas que se seguiram foram quentes, vivas, verdadeiras, e ali, em meio àquela pequena celebração, eu senti, pela primeira vez, a paz. Não uma paz feita de esquecimento, mas uma paz feita de aceitação. Eu não precisava mais de culpados, não precisava mais de vingança, não precisava mais de desculpas. Eu era o que era. Forte porque fui quebrada, inteira porque aceitei minhas partes faltantes. Enquanto as crianças brincavam ao meu redor, enquanto os adultos sorriam e abraçavam suas próprias dores e curas, eu entendi. O verdadeiro julgamento não era o que acontecera no tribunal. Era este, o da vida, e pela primeira vez eu havia vencido, sem raiva, sem mágoa, com amor, com construção, com verdade. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, fechei os olhos por um momento. E em algum lugar, no fundo do coração, ouvi a voz dele, suave, orgulhosa. Você conseguiu, filha. Sorri de novo. E caminhei para frente, para o futuro que eu mesma havia construído, para a história que finalmente era minha. Se esta história tocou você, comente. Eu escolho a construção, não a destruição. Fim.